Então, pessoal, dando continuidade aqui à parte 2 do vídeo, então do lado esquerdo a gente tem o modelo OSI, do lado direito o modelo TCP/IP e abaixo o modelo TCP/IP híbrido, que na verdade é o modelo TCP/IP, só que no final, nas duas últimas camadas, a gente troca acesso à rede por enlace física. A gente separa, né, divide acesso à rede em duas camadas, justamente para facilitar o entendimento, porque a gente considera que separando as questões de tecnologias de transmissão e de meios de transmissão, fica melhor da gente entender. Apesar de que essas duas camadas em laço físico, elas têm funções complementares e por isso que no modelo TCP/IP tradicional ela é chamada de acesso à rede, certo? Bem, dando continuidade à relação entre os modelos, eu queria dar alguns enfoques para vocês, certo? Então a gente tem aí o modelo OSI aqui no meio, certo? O modelo TCP/IP. Importante enfatizar que as três camadas superiores do modelo OSI, aplicação, apresentação e inserção, no modelo TCP/IP, elas se transformam apenas em camada de aplicação, ou seja, as funções dessas camadas são assumidas pela camada de aplicação no modelo TCP/IP. Né? Lembre-se, o modelo TCP/IP ele tem como objetivo simplificar o OSI e deixá-lo mais prático. Então, essas junções, essas simplificações, elas são naturais dentro do contexto e quando a gente faz o comparativo a gente vê isso de cara. Né? Então, assim como as camadas de enlace de dados e camada física viram também, se transformam em camada de acesso à rede. Certo? Outra coisa super importante, um agrupamento de funções. Então, no modelo OSI, as quatro camadas superiores elas suportam as aplicações de rede. No TCP/IP, as duas superiores são elas aplicação e transporte. O que quer dizer isso? Na verdade, a camada de aplicação e transporte elas têm uma relação muito íntima, né? Porque ambas elas ajudam no suporte às aplicações de rede, ou seja, as aplicações são aqueles softwares que implementam os serviços que, por sua vez, utilizam protocolos. Então, por exemplo, quando você vai tratar de um modelo de comunicação de acesso a uma página web, por exemplo, então você tem na camada de aplicação o HTTP, o protocolo que cuida disso, e na camada de transporte o protocolo TCP. Então, existe uma relação do HTTP com o TCP no suporte à aplicação de rede, certo? Para que esse objetivo seja atingido. A camada de rede ela tem uma função muito específica dentro do contexto de interconexão de redes. Né? Por conta da camada de rede e através da implementação do protocolo IP, que uma rede consegue se comunicar com outra. A gente fala até que essa camada é uma das camadas principais aí dentro do contexto da internet, porque se a gente imaginar a internet como sendo uma rede de redes, se você tira a função, se você tira a estratégia que permite a comunicação entre duas redes, você termina prejudicando toda a comunicação da internet. A internet deixa de existir e passa a ser um conjunto de redes isoladas, né? Então, é uma camada super importante, a gente diz que é o coração pulsante aí da internet. E as duas camadas inferiores e a camada de acesso à rede no TCP/IP, elas juntas trabalham as questões relacionadas à movimentação dos dados, né, e disponibilizam as tecnologias de transmissão. Certo? Uma outra ênfase que a gente quer dar aqui nesse quadro é sobre o conceito de comunicação que a gente viu. Então, essas camadas superiores aqui, ó, aplicação, apresentação, sessão, transporte de rede para o OSI, aplicação, transporte de rede para o TCP, elas cuidam da parte que formata o entendimento dentro do processo de comunicação, certo? E as camadas inferiores, enlace de dados e física do OSI, acesso à rede TCP/IP, elas cuidam do processo de movimentação. Quando isso daqui está muito alinhado e está funcionando bem, não tem nenhum conflito, a comunicação ela acontece. Ou seja, se eu tiver problema em qualquer uma das camadas, eu tenho necessariamente um problema na comunicação. Ela pode não acontecer ou ela pode acontecer de forma não entendível ou falha, certo? Então é super importante, na verdade é necessário que todas as camadas estejam ativas e funcionando para que a comunicação ela aconteça de fato, certo? Então vamos lá, esse é o quadro geral aí, o panorama geral de relação entre os modelos. Eu queria fazer alguns enfoques aqui. A gente sabe que desde o início do curso, essa é uma das primeiras
coisas que a gente apresenta para vocês, né? Os primeiros quadros aí, que é o quadro geral de comparativo entre os modelos. E eu queria fazer alguns enfoques aqui, então vamos lá. Então, no lado esquerdo da tela, você tem as camadas do modelo OSI, certo, pessoal? Estão aqui. Cada quadradinho desse aqui, nessa parte aqui do quadro, trabalha as funções principais, né, a função principal das camadas, certo? Esse outro quadrozinho aqui, ele trabalha, o que a gente viu no slide anterior, das camadas, onde é que está o entendimento, onde é que está a movimentação, certo? A parte de encapsulamento, ou seja, qual é o nome que cada dado recebe ao passar pelas camadas, certo? Os dispositivos e a atuação dele em cada camada, por exemplo, o router ele atua na camada de rede, vocês podem ver aí. O switch ele atua na camada de enlace. Os antigos hubs, né, que são os dispositivos que hoje em dia eles não são mais comercializados, eles atuam na camada física. Na parte de baixo do quadro, a gente tem os protocolos e as tecnologias de transmissão, certo? Então, a gente também tem um quadro que apresenta os principais protocolos e a atuação deles em cada camada. Então, vamos lá para o quadro superior e vamos discutir um pouquinho sobre a função de cada camada. Então, vamos lá. Qual é a função da camada de aplicação? Qual é a importância dela dentro do contexto do processo de comunicação? Então, entendam, pessoal. Tudo que a gente está estudando até agora tem como objetivo explicar o processo de comunicação em rede, certo? O processo de comunicação no contexto das redes de computadores. E, dentro desse contexto, qual a função da camada de aplicação? A função dela é receber e entregar os dados gerados pelas aplicações de rede e interage diretamente com os usuários finais. O que quer dizer isso? Muito simples. A gente tem uma aplicação, como por exemplo um Firefox, certo? Ou um Chrome, ou um cliente de e-mail, ou um cliente FTP, ou um Skype, ou um jogo. Essas aplicações, elas estão o tempo todo recebendo dados e entregando dados. Ou seja, ela recebe o dado de um usuário e entrega esse dado para um servidor, para uma aplicação que está no outro lado, certo? Que, por sua vez, tem um usuário também esperando, na maioria dos casos, certo? Então, a função dela é fazer esse intermédio, essa interface do usuário com a infraestrutura de redes, certo? Disponibilizando aí uma série de protocolos que implementam as regras dos serviços, certo? E aí, por sua vez, ela interage diretamente com o usuário final. Se você estiver, por exemplo, abrindo um navegador e acessando uma página, você está naquele momento ali interagindo, num primeiro momento, com a camada de aplicação, certo? Camada de apresentação, estou dando um foco no OSI, certo? Camada de apresentação realiza a formatação, a compressão, a criptografia e a codificação. O que isso quer dizer? Sempre que você estiver falando de formato, mecanismo de compressão, por exemplo, JPEG, PNG, MP3, são formas de comprimir um dado original para que ele fique menor e mais fácil de ser comunicado. Questões relacionadas à criptografia e à codificação dos dados, isso está no contexto da camada de apresentação, certo? Lembrando que essas funções, das 3 primeiras camadas do OSI, elas são assumidas pela camada de aplicação no TCP/IP. E tudo que eu estou falando aqui, no TCP/IP, está só na camada de aplicação, certo? Seção. A seção ela estabelece diálogos de comunicação e coloca marcações nos dados, né? É uma função que tem como objetivo dividir esses processos de comunicação, essas seções de comunicação, gerenciar esses diálogos, colocando certas marcações nos dados, certo? Um pouco disso também foi assumido pela camada de transporte no TCP/IP. Camada de transporte, o que ela faz? Primeiro, ela não faz o transporte. Então, se você achava que a camada de transporte ela implementava o transporte, ou seja, ela realizava efetivamente o transporte, você está enganado. Na verdade, quem faz o transporte é a camada de enlace e a camada física. Ou seja, essas duas camadas de baixo, ela tem como função tirar a informação de um ponto, de um nó, e levar a outro nó. Certo? Elas não fazem de maneira nenhuma o transporte. Desculpa. Elas fazem sim o transporte. Enlace de dados, camada física. Certo? Mas o controle do transporte é feito pela camada de transporte.
Ou seja, a camada de transporte ela não leva a informação de um lugar a outro, mas ela monitora, ela controla esse processo que acontece nas camadas inferiores. O processo do transporte, que eu estou chamando na apresentação de movimentação. Certo? Então, ela faz o controle de transporte, ela aplica e faz a manutenção dos processos de rede fim a fim. Ou seja, sempre que você inicia uma comunicação em rede, um processo é iniciado numa ponta, num dispositivo, e é iniciado em outro dispositivo. Por exemplo, quando você quer mandar um e-mail para alguém, um processo de rede é iniciado no teu cliente de e-mail, né? Ou no teu webmail, e um processo de rede é iniciado lá no servidor de e-mail, isso dentro do contexto do sistema operacional de ambos os hosts, certo? Separação das múltiplas comunicações, que a gente chama de multiplexação, é uma função super importante, que possibilita que você consiga acessar várias aplicações ao mesmo tempo. Você só consegue, por exemplo, acessar 10 sites simultaneamente, ao mesmo tempo falar no Skype, ao mesmo tempo você jogar, ao mesmo tempo você conversar no chat. Você só consegue fazer isso tudo por conta da função da multiplexação, que separa cada conexão, certo? Uma porta de origem e uma porta de destino. Certo, pessoal? Eu consigo isolar cada comunicação porque eu tenho uma ponta, porta de origem, na outra ponta, a porta de destino. Dentro do escopo do cliente, eu nunca vou ter uma mesma porta de origem para duas aplicações. Então, eu necessariamente consigo identificar cada conexão e gerenciá-la de forma isolada, até porque eu posso, por exemplo, estar acessando 10 servidores web que estão em vários locais do mundo, e eu posso ter problema em um pedaço só dessas comunicações. Né? Eu tenho problema em 2 e 8 deram certo. Então eu só vou gerenciar e fazer certos controles, né? Certas ações, como por exemplo de retransmissão de segmento perdido, no contexto dessas duas conexões que falharam. As outras 8 conexões eu vou monitorar, mas como não houve problema, eu tenho poucas intervenções. Segmentação, que é a função de você pegar o dado maior, a informação maior e quebrar em pedaços menores. Super importante isso. A ordenação, que é justamente você pegar essas informações que foram particionadas, liberar para a rede. Necessariamente elas podem chegar fora de ordem, e aí chegando fora de ordem, preciso fazer uma reordenação. O controle de fluxo, que é você ter um cuidado, né? O modelo tem um cuidado de não gerar gargalo no receptor, então o emissor ele fica controlando o fluxo o tempo inteiro para que o receptor não receba uma demanda maior do que ele pode tratar, e o controle de congestionamento, certo? Camada de rede, duas funções principais, encaminhamento e roteamento, certo, pessoal? Encaminhamento e roteamento. E determinação do melhor caminho. E tudo isso usa o endereço lógico, que é um endereço IP, certo? Vamos lá, o que é roteamento? Roteamento é a função de descobrir todas as rotas para uma rede de destino. Dentre estas rotas, escolher a melhor e colocar na tabela de rotas. Ou seja, na tabela de rotas eu tenho sempre a melhor rota para uma determinada rede, certo? O que é o encaminhamento? O encaminhamento é a função de receber aquele pacote que chega ao roteador, por exemplo, ou um dispositivo de camada 3, de camada de rede. Observar o pacote, identificar qual é o IP de destino, ou seja, para onde aquele pacote vai. Verificar qual é a rede daquele IP. Olhar na tabela de rotas se existe uma rota para aquela rede. E se existir, realizar o encaminhamento, certo? Para uma interface específica. Se não existir e tiver implementada a rota padrão, normalmente o roteador vai mandar para a rota padrão. Se não houver nenhuma rota definida, o roteador vai descartar por padrão aquele pacote, certo? A determinação do melhor caminho é justamente algo que está muito relacionado ao processo de roteamento, né? Ou seja, a camada de rede ela cuida desse processo, ela está o tempo inteiro determinando o melhor caminho para uma rede. Isso pode ser feito de duas maneiras, né? Estática ou dinâmica. Ou o administrador da rede faz uma configuração manual dessa rota, ou ele define um protocolo de roteamento, como por exemplo o RIP, o SPF, o BGP, o EIGRP, entre outros, para que esse protocolo, com a sua inteligência, converse com a rede, converse com os outros roteadores com o objetivo de identificar qual é o melhor caminho para aquela rede de forma dinâmica, certo? Sem intervenção humana. Na verdade, a intervenção humana ela pode acontecer na configuração de alguns parâmetros, mas quem de fato
define qual é a rota, é a atuação do protocolo, certo? Camada de enlace.